querida estudante, seja bem-vindo ao canal VC na Geografia com o professor Vitor Cardenuto. Essa aula eu estou gravando especialmente para os meus alunos do 9º ano da Escola ESA aqui no município de Iguape. Nós vamos falar hoje sobre os fatores climáticos do continente asiático, certo? Então vamos falar um pouquinho de clima e também relacionado à vegetação do continente asiático. Pessoal, vamos lá então? Como eu já falei na aula passada, para quem acompanhou, o continente asiático ele é o continente mais extenso do planeta Terra, certo? Do ponto de vista, se você for olhar do ponto de vista físico, o continente asiático, na verdade, ele faz parte de um continente maior que é conhecido como Eurásia, né? Que é Europa e Ásia. A divisão desses dois continentes, ela se dá somente ali pelos montes Urais, né? Pela cadeia montanhosa ali dos montes Urais. Tranquilo? Então, quando a gente fala em Ásia, por ser o continente mais extenso do planeta Terra, nós estamos falando sempre em diversidade. E com relação ao clima, não é diferente. O continente asiático, ele possui aí praticamente todos os climas presentes no planeta Terra, no seu continente, né? Então, vamos ver, ao invés de nós ficarmos falando assim, cada clima por clima, que vocês têm aí um mapa na apostila de vocês, nós vamos falar sobre os fatores climáticos que influenciam e formam esses climas do continente asiático. Eu acho que agora, nesse momento, é o mais importante para a gente. Vamos lá? Então, o primeiro fator climático que nós temos que perceber e compreender é a latitude, ou seja, a distância, né? Latitude é a distância de um ponto da linha do Equador, certo? Então, nós temos aí no continente asiático pontos de latitude extremamente alta, que nós temos ali, por exemplo, no Círculo Polar Ártico, né, ao norte da Ásia. Nós temos aí também pontos de latitude extremamente baixa, que ficam ali próximos da linha do Equador. O que vocês precisam compreender desse fator climático? Quanto maior a latitude, ou seja, a distância da linha do Equador, menor a temperatura. E quanto menor a latitude, maior a temperatura. Haja vista que nós sabemos, moramos num país tropical, ou seja, que fica entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Na Ásia, a maior parte da Ásia fica entre a linha do Equador e o Trópico de Câncer, certo? E nós temos aí depois a zona que abrange ali o Círculo Polar Ártico, beleza? Círculo Polar Ártico no norte, Círculo Polar Antártico no sul, beleza? Tranquilo? Então, esse é o fator climático da latitude, é essa influência climática da latitude. Vamos agora falar sobre as correntes marítimas, né? As correntes marítimas no continente asiático, elas são influentes no clima, assim como em qualquer outro continente. Mas qual é a influência das correntes marítimas no continente asiático? Então nós temos aqui as correntes quentes, nisso a gente vai ver lá embaixo depois quando a gente falar dos climas de monções. As correntes quentes, elas trazem umidade e também provocam chuvas, certo? Então essas correntes quentes, elas trazem umidade para dentro do continente e também chuvas, certo? As correntes frias, elas favorecem a pesca. Então, principalmente a influência aí dessas correntes frias ali próximo do Japão, né? Onde a pesca é uma atividade econômica muito proeminente, certo? Vamos ver aqui agora a altitude. Presta atenção. Latitude, altitude é diferente. Muita gente confunde, sabia? Então, altitude, né? A elevação em relação ao nível do mar. Altitude, quanto maior
né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Nós temos também a questão da cadeia do Himalaia. A cadeia montanhosa do Himalaia, ela fica ali numa região planáltica, né? E ela barra a umidade que vem das correntes marítimas. Então, por exemplo, na cadeia montanhosa do Himalaia, além de ter ali pontos com temperaturas extremamente baixas, ela barra uma porção, uma grande parte da umidade que adentra no continente. E aí nós vamos agora para o próximo fator climático, que é a maritimidade e continentalidade. Que nome difícil, hein, professor? Mas é simples. Maritimidade, influência do mar, né? Influência da água, da umidade. E continentalidade é influência do continente. Vamos lá. A maritimidade. Essas correntes marítimas, como eu já falei para vocês, elas influenciam diretamente no clima. Por quê? Porque elas trazem umidade para dentro do continente. Quanto mais próximo uma região do litoral, ela tem uma menor amplitude térmica. Por quê? Porque a água, ela demora mais para aquecer, mas ela também demora mais para resfriar. Isso faz com que a temperatura daquele local seja mais, tenha menor variação durante o dia. A continentalidade, ela influencia no clima asiático, por quê? Porque a Ásia é o continente com maior extensão territorial. Então, por exemplo, pega as áreas litorâneas e começa a entrar a umidade que vem do mar. E essa umidade começa a entrar, só que ela não tem potência, não tem força para avançar todo o continente. Então, na parte interior ali do continente, quanto mais continental mais seco o clima vai ficar. Tranquilo? Legal? Bacana. Vamos lá. E a influência das massas de ar. A principal influência das massas de ar no clima do continente asiático, nós temos a influência da massa polar, que é lá no norte asiático, e a influência das monções no sul da Ásia. Falando sobre as monções, né, que acontecem ali no sul da Ásia, é muito interessante nós analisarmos a dinâmica. O que acontece? No verão, né, que é quando isso ocorre de maneira assim mais diferente, né, dos outros lugares da Terra. No verão, o território, o ar que sai da Terra, né, dali da parte do continente, ele está muito quente. E o ar que vem do mar, né, ele está frio. Então, o que acontece nessa dinâmica? O ar que está quente, ele é menos denso, ele sobe. E esse ar frio do mar, que ali é do Oceano Índico, ele vai adentrar o continente com uma quantidade de umidade gigantesca. E vai provocar chuva, mais muita chuva, tá? Chove demais. Essa é a diferença, por exemplo, do clima tropical normal para o clima tropical de monções. O verão é muito quente e muito chuvoso. Pensa em um lugar que chove, mas chove de verdade. E essa chuva provocada por esses climas de monções são chuvas que trazem aí gigantescos problemas sociais, né? Por exemplo, ali na região da Índia, em Bangladesh, né? Aquela região ali é uma região muito atingida por essas chuvas no verão. E no inverno, é o contrário. No inverno, o ar do continente está frio e o ar do mar está quente. Então, o ar do mar sobe e esse vento ele vai soprar ao contrário. E esse vento que sai do continente, ele não tem umidade, então ele é um vento seco. E nessa questão não tem muita diferença dos outros climas tropicais, certo? Lembrando que a característica mãe do clima tropical é o quê? Inverno frio e seco e verão quente e chuvoso. Duas estações bem marcadas, beleza? Então, pessoal, continuando aqui, ó, no material didático de vocês, a apostila ela destaca esses 3 pontos, né, do continente asiático.
Se fosse para nós ficarmos falando aqui de todos os climas e de toda a vegetação no continente asiático, nós ficaríamos aqui mais de 2 horas. Então vamos seguir o que está no material didático e vamos apresentar as principais características para que vocês saibam aí quando estiverem lendo o material ou relendo, né, que é o ideal, vocês saibam quais são os pontos mais importantes. Então aqui no Oriente Médio nós temos os climas desértico e semiárido. Lembrando vocês, Oriente Médio é aquela zona, né, conflituosa, que nós temos ali os países terminados em Quistão, né, Afeganistão, Tajiquistão, Turcomenistão, né? Então você já associa, geralmente filmes e séries, você já associa ali ao clima desértico e semiárido, certo? E a vegetação é peculiar desses climas, que são os estepes e os oásis. Pessoal, é sempre importante vocês relacionarem o tipo de clima à vegetação peculiar daquele clima, tá? Então, se o continente asiático ele possui uma grande quantidade de climas, obviamente ele vai possuir uma grande quantidade de vegetação. Alguns estudiosos dizem que o continente asiático contempla ali todos os tipos de vegetação que nós temos no planeta. Nós temos exemplares ali no continente asiático. Legal? Aí nós temos o sul e o sudeste asiático, que é ali mais próximo da linha do Equador, né? Fica numa zona ali mais tropical. Então nós temos ali o clima tropical, né? Entre os trópicos e equatorial. E nós temos a vegetação de florestas tropicais, equatoriais e temperadas. Vegetações peculiares desses climas, beleza? E a China se separa como um só pelo gigante que é, né? A China, por sofrer grande influência da continentalidade, que eu já falei para vocês, porque ela é um território muito grande, então ela sofre com falta de umidade no interior do seu território. Então nós temos ali o frio desértico, né? O clima desértico, perdão, frio desértico é boa, né? Esse é o tal do mula. O clima desértico e o frio de montanha. Frio de montanha é aquele clima que tem a grande influência da altitude. Nesse caso ali na China, por causa da cadeia do Himalaia. Beleza? E a vegetação arbustiva e estepes. Pessoal, lembrando que isso aqui é só um geralzão dos climas e da vegetação da Ásia, tá? Vocês têm 2 mapas bem interessantes para explorarem essa questão. Beleza? Eu vou direcionar a atividade de vocês e já volto já já. 2000 anos depois. As tarefas complementares, né? Atividade 2 da página 227 e o teste 2 da página 229. Beleza? Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês sabem onde falar comigo, pelo WhatsApp, tranquilo? Também não se esqueçam de se inscrever neste canal, né, onde está essa aula, e deixar os seus comentários aí das suas, o que você gostou, o que você não gostou, para que a gente possa melhorar cada dia mais as nossas aulas. Beleza? Não esqueçam de separar um tempinho para rever o material didático, né? Estudem em locais onde vocês têm facilidade, onde seja possível você se concentrar, beleza? Porque isso não é perda de tempo, é ganho de conhecimento, beleza? Um grande abraço, que Deus abençoe vocês, fiquem na paz e fui!